about to meet a hypochondriac. Witness Mr. Walter Bedecker, age 44. Afraid of the following: death, disease, other people, germs, draft, and everything else. He has one interest in life, and that's Walter Bedecker. One preoccupation, the life and well-being of Walter Bedecker. One abiding concern about society, that if Walter Bedecker should die, how will it survive without him? Há uma quinta dimensão, além daquelas conhecidas pelo homem. É uma dimensão tão vasta quanto o espaço, e tão desprovida de tempo quanto o infinito. É uma zona intermediária entre a luz e a sombra, entre a ciência e a superstição. E se encontra entre o abismo dos temores do homem e o cume dos seus conhecimentos. É uma dimensão da fantasia, uma região além da imaginação. Olá, ouvinte, seja bem-vindo à nossa Zona do Crepúsculo. Eu sou a Angélica. Eu sou o Marcos. E aqui é Alexandre Nerdmaster do Paranerdia. Olá, Alexandre, cá estamos nós juntinhos aqui na nossa Zona do Crepúsculo para ficar aqui confabulando, hein? As coisas surreais que acontecem nessa série. Oi, nós aqui, travês, taraná. Muito bom, muito bom. E hoje nós vamos falar de que episódio, Marcos? O episódio número 6 da primeira temporada, Escape Clause, ou Cláusula de Fuga. Exatamente, o episódio saiu no dia 6 de novembro de 1959, né? Ou seja, a gente já gravou até episódios bem mais adiante, né? Mas a gente está fazendo de maneira aleatória aqui no nosso podcast, né? Para quem tem toque, espera a gente terminar então a temporada. Mas a gente está fazendo desta forma aleatória por causa do espírito do Twilight Zone, entendeu? Isso! O além da imaginação sempre quebra barreiras, sempre vai além do que é esperado. É claro. E lembrando, gente, que é uma antologia, né? Uma antologia, né? Ou seria um procedural, talvez, como o pessoal chama por aí, né? São histórias ali que em um episódio as coisas são resolvidas. Não tem uma continuação, uma progressão de uma história, né? E tal, de uma produção. Então dá para você assistir de boa, escutar o podcast, você não tá perdendo nada, você só vai estar curtindo. Falando em antologias, aguardem, ouvintes, a minha recomendação para este episódio é uma antologia. Oba, vamos lá então. E é isso, gente. Curiosidades sobre o episódio. Temos curiosidades aí que nós gostaríamos de falar sobre o episódio, sobre produção. O que eu posso mencionar logo de início aqui é que esse daí foi um dos 3 episódios da produção mencionados pelo Rod Serling naquele filme promocional que a gente comentou, né? Que aí eu fiquei cismando, eu pensando que esse filme promocional que era para os potenciais patrocinadores era como é que era é? uma coisa que tinha sido exibida na TV, mas não foi. Exatamente, não foi mesmo, viu, gente? Sou uma louca, fico falando essas loucuras. Não é não. Você é uma querida, que é isso? Não se menospreze, mulher. Tudo bem, mas assim, eu digo assim, que é interessante que se você ver ele promovendo esse episódio naquela abertura, para quem tiver ali curiosidade, voltemos a algumas casas, viu? Você vai lá naquele podcast que nós gravamos lá sobre o primeiro episódio, tá? Com o Alexandre Nerdmaster. Que ele coloca assim, que nossa, que o cara não morre, aí aparece o avião caindo, aparece um monte de coisas que depois não apareceram, né? Nesse episódio, né? Interessante isso, né? Ele mencionou o roteiro do episódio, mas o episódio não tinha sido gravado ainda, então eles não tinham ideia do limite orçamentário que eles iam enfrentar, né? Isso, que é uma série que o pessoal trabalha ali com aquele orçamento até reduzido, apesar de ter a cobertura ali da MGM, né? E nesse episódio aí promocional do Rod Serling, para os patrocinadores, os canais e tal, ele fala também do The Lonely, que nós já gravamos, e esse episódio aí do Mr. Denton on Doomsday,
tá? Que é um episódio que, pra quem não sabe, a gente vai gravar hoje também, só que vai sair depois, tá bom? Olha os bastidores da produção, viu? Eu acho que a gente podia citar também duas coisas interessantes. Um, que ele é dirigido pelo Mitchell Leisen, enfim, não sei como se pronuncia, que ele é um cara que foi um diretor muito ativo nos anos 40 e 50, e ele dirigiu aquele filme importante que é o Flor do Lodo, que é um filme com a Paulette Goddard e o Ray Milland, que aliás é a única coisa dele que eu já assisti, né? E na verdade também devo ter assistido episódio de séries que ele dirigiu. E outra coisa, tem o David Wayne, que é um ator muito conhecido por ser um dos protagonistas do Como Agarrar um Milionário, aquele filme com a Marilyn Monroe, a Lauren Bacall, né? Uma comédia muito famosa, e ele também é um dos protagonistas do filme As Três Faces de Eva, que é aquele filme sobre dissociação de personalidade, também é um filme muito conhecido. Então ele é uma cara aí bastante conhecida do cinema, né? Ele é um cientista também do Enigma de Andrômeda, né? Enfim, um ator muito experimentado e com muita tarimba aí para ser o protagonista dessa história, né? Uma outra curiosidade sobre o impacto que este episódio especificamente causou na cultura pop, o brinquedo Torre do Terror da Disney, quando o elevador chega no porão do brinquedo, há uma placa lá de inspeção contra pragas que é assinada pelo Sr. Cadwallader, que é nada mais nada menos que o diabo desse episódio. Isso mesmo, cara. Esse elenco, eu achei um elenco muito legal. O Marcos falou aí do David Wayne, mas esse Thomas Gomes, né, que é o que faz o diabo, ele tá maravilhoso, cara. Cara, por um segundo, sério, sinceramente, sem sacanagem, por um segundo eu pensei que era o Hitchcock, cara. Né, ele lembra, né, o jeito, né, até de se movimentar, lembra um pouco mesmo. Aquele jeitão pomposo do Hitchcock, cara, foi muito bom, cara. Uhum. E o episódio também conta com a Virginia Christine, que faz a Ethel Bedecker. Que coitada, gente. O personagem dela é o personagem sofredor do episódio, né? Também tem o Raymond Bailey, que faz o doutor, e alguns outros personagens de apoio também, né? Esses daí são os principais. Uhum. Mas finalizamos curiosidades, podemos partir aqui para a sinopse, como é que faremos? Sim, vamos lá. Podemos? Então, Alexandre, qual que é a sinopse do episódio, meu querido? Bom, a sinopse do episódio conta as desventuras de Walt Bedecker, um hipocondríaco de marca maior que, como todo bom hipocondríaco, acha que tem 1001 doenças variadas, é germofóbico e o caramba 4, e por mais que o médico dele o diga que ele tem a saúde até mais perfeita que a do próprio médico, ele nunca acredita. Desesperado em busca da saúde perfeita e talvez até, quem sabe, da vida eterna, ele acaba fazendo um pacto com ninguém mais, ninguém menos que o diabo. O diabo promete a ele vida eterna, saúde invejável, invulnerabilidade, juventude eterna e o caramba 4, e caso por acaso ele sinta vontade de acabar com este contrato, há uma cláusula de escape. O que acontece para ele querer esta cláusula e quais são os eventos que ocorrem por causa disso, fiquem sabendo hoje neste episódio. Exatamente, né? Esse é um episódio, gente, que de uma pessoa nefasta, né? Eu vou ter que dar o meu pitaco aqui sobre representatividade feminina, né? Senão não seria eu. Claro. Porque assim, cara, a série, né? Olha, a gente tá ainda na primeira temporada, relaxa. Não é uma questão que eu tô criticando que a série não presta. É uma série icônica. Ela é uma série seminal para a história da televisão, inclusive para a cultura pop. Mas a questão da representatividade da mulher, vários episódios que a gente pegou são bem problemáticos. Nesse episódio, a mulher é representada como uma mulher submissa, muito submissa a esse marido hipocondríaco, mandão, ignorante. Ela é um personagem trágico, porque com ela vai acontecer uma coisa horrorosa, né? Que inclusive o episódio não perde 2 segundos para questionar, né? O horror do que acontece com ela. Então, eu lembro que quando eu assisti a primeira vez, eu fiquei muito revoltada. A história é muito interessante mesmo. Toda essa questão do cara... Eu gosto dessas histórias mesmo
histórias assim de pactos com o demônio, sabe? Porque são interessantes. Tu até mencionou naquele outro podcast, né, Alexandre? Aquele filme com Brendan Fraser, né? O Endiabrado, sim. O Endiabrado, que é muito divertido. Tem algumas histórias brasileiras e tal, tem filmes nacionais. Mas é interessante quando tem essa história que a gente sabe que um pedido, né, tipo a pata do macaco ali, pode ocasionar uma coisa terrível, né? Que você sabe que o teu desejo, ele vai ser satisfeito, mas o que pode advir daí, né? Esse é um típico caso do Além da Imaginação, com a premissa do cuidado com o que você deseja, que hoje em dia é um bruta de um clichê, mas desculpa aí, meus amores, quem inventou isso foi Rod Serling no Além da Imaginação, tá? Eu acho que quem inventou foi o W.W. Jacobs. Também, pode ser. Eu lembro que eu não sei, eu não sou uma pessoa tão entendida assim de literatura. Mas tá, mas vamos dizer que pra televisão quem fez foi o Rod Serling. Uhum. É verdade, sim. Tem diversos episódios na série nos quais pessoas fazem pactos ou com o diabo em si ou com figuras mefistofélicas. E claro que vão todos se dar muito mal, né? E é interessante. E cada episódio tem a sua particularidade. É engraçado, em quase todos, o diabo, ele é um cara meio bonachão, meio bem-humorado. Assim, cara, se né? tem uma coisa que os diabos do Rod Serling e do Além da Imaginação são, é simpáticos. São sedutores, né? Se fosse um cara marrento, que você desconfiasse dele logo de cara, ou antipatizasse com ele, você não iria, né, botar fé e fazer o contrato, né? Só que essa simpatia aí é aquele cara que ele tá vendendo geladeira pra esquimó, né? Uma coisa que eu achei interessante, tava dando uma olhada agora, né? A gente começa a gravar e ver isso depois. Parece, é o que dizem aí, que o Rod Serling, ele meio que se inspirou, né? Inspirou essa história num programa de rádio que era muito popular ali nos anos 50, parece que era de 52, chamado Inner Sanctum Mystery, né? Que era um programa que contava histórias de romance, mistério, né? E tal. E foram 526 episódios. Olha só que maneiro o podcast da galera daquela época, hein? Eu gostaria de mencionar que, primeira coisa que eu fiquei muito impressionado com a atuação do David Wayne. Ele faz um cara... É um personagem que, pra mim, ele vai se revelando aos poucos. Porque, primeiro, ele é aquele cara que, como a gente já falou, ele é um hipocondríaco, obviamente, um narcisista. Ele só se preocupa com ele mesmo, o mundo só gira em torno dele mesmo. Egocêntrico, a própria hipocondria dele, ele é um cara medíocre, começa por aí. Então, a única maneira que ele tem de chamar a atenção é dizendo que tá doente o tempo todo, que vai morrer a qualquer momento, com essas manias dele, porque senão ele seria uma pessoa que passaria pela vida totalmente despercebido, e enchendo o saco de todo mundo, né? Principalmente da esposa dele, que, né, quem mais sofre por ser obrigado a viver com ele. Ele tem uma certa simpatia ao mesmo tempo. O ator consegue pegar todos esses defeitos dele e dar a ele uma certa simpatia. A gente se interessa por esse personagem. A partir do momento em que ele ganha a imortalidade, ele começa a revelar contornos de sociopatia mesmo. Putz, pode crer. Né? Então já é mais uma camada que o autor, que o roteiro e o ator conseguem acrescentar muito bem para ele. E quando ele recebe esse dom, ele começa a revelar essa coisa de ser um sociopata mesmo, totalmente desprovido de empatia pelos outros. Isso não soa forçado. Essa transposição acaba funcionando muito bem e de maneira orgânica. Eu gostei muito disso. Agora, eu quero deixar aqui registrado, neste belíssimo podcast, o melhor uso de imortalidade que eu já vi na minha vida, que é o cara se jogar na porra da frente de trens e ônibus pra ganhar seguro de acidente. Isso é absurdo, né? O cara, ele descobre, primeiro ele é um hipocondríaco, maníaco e pentelho. Aí depois descobre como ganhar dinheiro gente, é surreal o que acontece, porque praticamente sai um cara lá que foi lá entregar um cheque pra ele, tá entrando outro. Tem outro na porta, ele fala que a gente eu sou pobre. Maluco, o que eu ri da cena do advogado do metrô saindo e o advogado da companhia de ônibus entrando. Porque o Bedecker, quando chega nessa hora, ele tá totalmente
totalmente babaca, cara. Ele fala, você, fora. Você, dentro. Que isso, caraca? Porra, tá bom, ok. Desculpa aí. É muito engraçado, eu gosto muito desse humor que tem nesse episódio, né? Ele é divertido realmente, né? E como eu falei, né? O Marcos também apontou muito bem, né? Que ele tem esses traços porque ele já é um marido horroroso, né? Não, horroroso. Então, que ele faz com essa coitada dessa mulher, que é uma escrava dele, né? Aí depois, quando ele consegue imortalidade, ele acaba, né, ocasionando, né, aparentemente parece que é um acidente, né, não é proposital, mas meio que ela cai ali e morre, né, e pronto, porque aí o cara vai acabar cada vez se enrolando mais, né, ou seja, é um idiota, é basicamente uma história de um homem que não é uma pessoa lá muito legal, descobre que consegue a imortalidade. O demônio fala assim, olha só, eu vou dar imortalidade pra esse babaca, entendeu? Agora sim. E ele vai fazer alguma merda. Você tava adorando muito a pílula, Angélica. Ouvinte, vocês perdoem a Angélica. É que essa Angélica é uma pessoa, é uma finura, entendeu? É uma pessoa de coração ilibado, de um coração de ouro. Então ela pega um personagem que é literalmente um babaca, que é o Walter Bedecker, e fala, é uma pessoa que não é lá muito boa, que pode até, de repente, eu ser começo um cara muito legal. bem, né? Daqui a pouco eu já chamo de babaca. Não. Por favor, ouvintes, não perdoe a Angélica. É que ela realmente é uma pessoa que quer ver o lado bom das pessoas, mas infelizmente não tem lado bom na porra do Walter Bedecker. Ele é um babaca com P maiúsculo. Eu sou elegante peronomútil, né? Sabe como é que é, né? Peronomútil, né? O Diabo, inclusive, foi muito legal com ele. Porque eu só daria a possibilidade dele usar essa cláusula de fuga dele depois de uns 50 anos que ele ficasse lá encarcerado, inclusive. Ele foi muito bonzinho, realmente. Né? É porque também a gente tem que levar em consideração que o episódio é curto, né, Marco? Então não dá, tinha que ser meio corrida a história, né? E o Diabo, quando ele faz um contrato, ele quer ver a parte dele ser entregue o mais rápido possível. Também que ele tem mais o que fazer, né? Tem muita alma pra ganhar por aí, né? É verdade. Afinal de contas, a concorrência tá ganhando, por enquanto, o terreno, né? Então ele tem que correr com os recursos que ele tem, né? Não, e esse personagem meio imbecil, ele chega a falar, ele acidentalmente ali a esposa dele cai, né, do edifício, num dos momentos que ele tá tentando se matar ou se jogar, ou vai invulnerabilidade dele, né? Aí ela cai. Aí o que ele chega e fala pro advogado dele? Esse personagem é daqueles que tu fica se torcendo pra ele se fuder, cara. Porque ele chega pro advogado, fala, matei mesmo, não sei o quê. Só que o advogado dele... o advogado dele é um bom advogado, fala, pô, eu consegui fazer uma estratégia de defesa que você não vai pra cadeira elétrica, porque ele queria ir pra cadeira elétrica pra, né, mostrar pra todo mundo que ele é invulnerável, né, e tal, e não, vai ser condenado à prisão perpétua sem liberdade condicional, ou seja, né, o cara vai ficar vivo e preso, né, veja bem, né. A ideia por trás dessa história é o seguinte, que com a imortalidade, invulnerabilidade, todas as ADs que ele ganhou, ele também ganhou um tremendo, vamos assim dizer, tédio absoluto, porque agora nada mais é divertido. Como se alguma coisa já tivesse sido divertida na vida desse cretino, né? Mas tudo bem. Mas agora 14 acidentes. 14, tá? No episódio você só vê um, mas ele já disse que tinha feito 14 acidentes e para ganhar dinheiro. E não teve graça nenhuma. Tomou amônia como se fosse limonada. Então ele estava indo pro alto do prédio para se jogar, para ver se jogando do prédio ele ganha algum divertimento. Aí sem querer jogou a esposa em vez de jogar ele por acidente. Mas a cena que me revoltou, sabe, Angélica, não foi nem a do advogado. O advogado veio depois. A cena que me revoltou foi ele descer do terraço, ligar pro telefone, alô, polícia, Walter Bedecker aqui, Rua das Flores, número tal, sei lá das quantas. Eu tô ligando pra dizer que eu matei minha mulher. Não, fui eu. Sim, ok. Não, espero, pode deixar, tô aqui, esperando vocês, tá? Beijo na bunda. Tchau. Não, detalhe, né? Isso daí tem uma coisa também, se a gente for parar pra analisar, até pelo comportamento dele, que, porra, tu ganhaste imortalidade,
caraca, vai viajar, vai ter experiência, sei lá, vai nadar no fundo do mar, vai fazer que nem o Highlander lá, tentar descobrir o fundo do mar, sabe, vai explorar o mundo. Cara, tudo bem, não tem tempo pra mostrar tudo isso no episódio. Mas o idiota, ele só quer ficar provando, primeiro, ficar rico, né, que é dinheiro, e segundo, mostrar pra todo mundo que ele é invulnerável. Por isso que ele pega e liga também pra polícia, falando que ele matou a esposa dele, né. Isso tem uma coisa de você analisar a questão de masculinidade tóxica, né, que ele é um imbecil também, ele tá querendo provar para as pessoas que ele é foda, né? E nessa dele provar que ele é foda, ele se fode. E é isso, gente. Né? Mas é um episódio que a gente se diverte vendo ele se foder, né? É quase catársico a fodicidade que ele com o qual ele se fode, né, dona Angélica? É verdade, cara. E olha, eu vou te falar, esse Cadwallader, que é o demônio, ele é maravilhoso, né? A cara dele, o jeito que ele tá falando com o cara, ele sabe que o cara vai se fuder, então ele sabe que o cara vai acabar tentando, porque essa cláusula de escape aí seria ele pedir, né? Ele chegar e falar, olha, eu não quero mais ser imortal, eu quero morrer, né? E tal, ele acaba sendo obrigado a fazer esse pedido, quando ele descobre que ele vai ficar numa cadeia, né? Ia ser tipo aquele episódio, lá teve essa série aí baseada no universo de Stephen King, que é o cara ficar preso por anos e anos e anos e anos. Ia ser a mesma história, mais ou menos, desse Bedecker aí. Entendeu? O cara ia ficar muitos anos preso, não morre, não acontece nada com ele, só fica preso. Fica sem a liberdade dele, vai ter que esperar, né, o mundo acabar, né, e tal. E continua lá, né, invulnerável. Sim. Cara, outra cena que também me fez chorar de rir do seu Thomas Gomes, né, o Cadwallader, diabo, é quando ele tá lá, entrega o contrato, o Bedecker assina tal e coisa, aí pra fechar o contrato ele taca um carimbo flamejante e bate no contrato e levanta. O troço foi tão mambembe, tão sem vergonha, que quando ele levanta a porra do carimbo, ele puxa o contrato junto, que grudou no carimbo. Ficou sensacional. Ficou muito bom. Eu ri, cara, eu ri de cair no chão de tanto rir dessa cena, cara. Tem uma coisa engraçada que eu vou até confessar pra vocês aqui. Os episódios da série que caem mais pro lado da comédia são alguns dos que eu gosto menos, embora eu ache que são muito bons também. Esse é uma exceção, porque esse é um episódio que bom, Marco. Que ele cai pro lado do Você já estava me decepcionando, Marcos. Faça isso não. Mas é que eu acho que ele desvenda algumas coisas absolutamente terríveis e tenebrosas da natureza humana, mas sem perder o bom humor em momento nenhum. E isso é muito difícil de você conseguir, e ele consegue isso aí de maneira assim... Bem, ele faz isso com louvor, eu diria, né? Eu também diria isso. Com certeza. Mas vamos lá, que a gente tá chegando perto dos 30. Vamos para a parte de recomendações? Simbora? Perfeitamente. Vamos lá. O que você recomenda hoje, Alexandre? Pra gente assistir? Como sempre, abusado do jeito que eu sou, né? Como eu sou amigo da chefia aqui deste podcast, eu vou fazer novamente 2 recomendações. A primeira, eu fiz uma pesquisa assim na minha catalogação, né? Na minha videoteca pessoal, e achei um excelente filme com um hipocondríaco nele, que é nada mais, nada menos do que Tudo Pode Dar Certo, de Woody Allen. Ah, sim, eu gosto desse filme, muito legal. Muito bom por sinal, legal mesmo. E no quesito morte, já que estamos falando de morte, de um ser imortal, tal e coisa, né? Eu falei que eu ia recomendar uma antologia, né, ouvintes? Então procure na Netflix Love, Death mais Robots, ou Amor, Morte e Robôs, que é uma antologia de animações, e tal qual, no estilo Animatrix, de cada animação de ser uma técnica diferente de animação. Então no caso do Love, Death Robots é a mesma coisa, são histórias independentes entre si, que é o que faz uma antologia, obviamente, mas o grande barato é que cada episódio é uma técnica completamente diferente de animação. É muito bom mesmo. Ah, legal. Eu já assisti, Alexandre, desde a outra recomendação que você fez, é muito, muito maneiro, viu? Fiquei realmente impactada pela qualidade, viu? Fiquei torcendo para que a Netflix continue a fazer, tipo assim, entregar pra gente, né, essas coletâneas, sabe, que são muito bonitas, assim,
Muito steampunk, histórias legais, sabe? Eu fiquei apaixonada. Assisti, acho que numa sentada, né? Porque é rapidinho, né? Sim, porque são episódios curtinhos, 15, 20 minutos no máximo cada episódio. É muito curto mesmo. Sim, isso é muito legal, gente, muito legal. Tem várias temáticas lá e tem muito humor também, o que é bem, bem divertido. E você, Marcos, o que você recomenda hoje? Eu vou recomendar, essa é uma história obviamente fáustica, né, como tantas outras, então vamos direto à fonte. Eu vou recomendar o filme do Murnau, de 1926, o Fausto, que é uma adaptação da obra, da peça, né, Fausto, do Johann Wolfgang von Goethe, aquela peça alemã que igual Além da Imaginação, a peça do Goethe, ela é uma influência monstruosa em toda a cultura ocidental, toda a cultura pop, toda a cultura literária, toda a cultura fílmica. Os pactos demoníacos, né, se tornaram assim tão presentes no audiovisual e na ficção em geral por conta dessa peça. E ela teve 2 adaptações cinematográficas maravilhosas. Essa dirigida pelo Murnau em 26 com o Emil Jennings, no papel de Mephistófeles, e depois a gente até falou desse filme num podcast, que é o podcast que a gente fez a filmografia do Jan Svankmajer. Ele fez também uma versão dele do Fausto, que usa atores misturados com bonecos e marionetes animadas. Também é outra versão sensacional dessa história. Então quem puder, assista os 2. Um é de 26, o do Murnau, e outro, se eu não me engano, é de 94, o do Jan Svankmajer. O de 94 é o que tem as marionetes? Isso. Cara, eu vou ver os 2. E agora, dona Angélica, desculpa, caiu aqui uma moedinha aqui, vem aqui no cantinho um instantinho. Vou te contar um negócio, o seu Marco Noriega manda pau nas recomendações dele. Eu vou te contar um negócio. O cidadão de ilibata categoria. Eu vou te contar um negócio. Porque se tu me pede, por exemplo, para fazer alguma recomendação que remeta a Fausto, primeiro que ele mete um mefistotélica ali, que é uma coisa, ó. É um espetáculo, mas se me mandassem recomendar alguma coisa referente a Fausto, eu no máximo ia pensar no episódio do Chapolin, do Chirrion do Diabo, entendeu? Mas é bom pra caraca que é também. Espetacular, viu? Diga-se de passagem. Vamos lembrar que é Shakespearito, né? Era o nome dele, né? Shakespearito, né? Shakespearito. Angélica, meu amor, qual seria a sua recomendação neste episódio? A minha recomendação vai ser um filme de um cara que é um ator, mas também é um diretor, né, que é o Maciej Kassovitz. Quando a gente gravou alguns anos atrás um podcast falando de como é que o cinema, a televisão, né, as séries representam o demônio, a gente mencionou esse filme, né, e eu mencionei esse filme também em outro podcast que a gente gravou junto, Alexandre. Foi aquele podcast que a gente falou de cinema e educação. Porque a gente professores, sim. Porque a educação, claro que a educação a gente quer ver como uma coisa inspiradora e positiva, mas existe também o mestre guru do mal, entendeu? Que ele te leva pro lado das trevas. E esse filme aí do Maciej Kassovitz é o Assassins, né? Eu acho que no MDB tá como Assassins o nome dele. Então, esse filme aí de 97, ele é dirigido pelo Maciej Kassovitz, que é daquele filme Rios Vermelhos, né, que é uns filmes legais, assim, franceses, de filmes policiais. Tem um ator que eu gosto pra caramba, que é o Michel Serrault. O próprio Maciej Kassovitz faz o Max, né, o diretor. Ele é um menino que é ali perdido na vida, uma família disfuncional e tal. Ele é um cara já envolvido meio na bandidagem ali da região. E ele se depara com um velho que parece ser muito frágil, né? Ele resolve roubar esse velho. O caso é que o velho é um assassino profissional muitíssimo cruel, entendeu? Que por algum motivo ele vai resolver se tornar ali um mentor desse menino, vai entrar na casa dele, conhecer a mãe dele e tal. E ele, até porque ele tem essa aparência de fragilidade, as pessoas não suspeitam dele. O lance da gente falar em demônio é meio que spoiler nesse filme, né? Porque você vê que realmente existe uma influência ali e é uma história fáustica, entendeu? Porque até um menino que não tá meio desvirtuado do caminho do bem, o velho ensina pra ele coisas e coloca ele em situações que o horrorizam, ele fica horrorizado, entendeu? Então é um filme francês, que é um filme que quase ninguém comenta sobre esse filme, mas é um filme muito legal, e o Maciej Kassovitz, ele é um cara que tem uma carreira muito legal. Então eu, inclusive, recomendo para as pessoas buscarem um pouco mais o cinema desse ator-diretor aí, que vale muito a pena.
né? E a recomendação que eu quero fazer juntamente, aproveitando, é que a gente tem esse podcast aí, como eu falei, que a gente falou de várias representações do Diabo do Cinema, então tem muita coisa boa ali, vai ter desde o... Deixa eu adivinhar, Rebeldes, né? Com participação do Douglas Freak. Não tem. Vai ter tem o Ivan Mizanzuki do Anticast. Que diabo tem o Douglas Freak? Que absurdo. É porque o Douglas começou a participar do nosso podcast quando a gente foi falar sobre o Halloween francês, né? Então aí o Douglas, eu já tinha amizade, assim, o Eduardo nos apresentou, né, e tal, e aí depois mais pra frente eu comecei a me comunicar mais com o Douglas, fiz o convite, ele aceitou, o que até hoje ele faz. Ele na verdade não é apenas um convidado, ele é até um colaborador nosso, né? Mas nessa época eu ainda não tinha muita amizade com o Douglas, não conhecia muito bem ele, mas com certeza se fosse fazer um revival desse podcast, ia sair coisa assim do arco da velha com ele, não tenha dúvida, viu? mas é muito divertido, tem um cara famoso, que hoje em dia ele é famoso aí, que é o senhor Ivan Mizanzuki, do Anticast, Projetos Humanos, né? Adoro Mizanzuki. Também é uma boa pessoa. Mas é isso, né? Chegamos aqui ao final do nosso podcast, onde a gente falou, é um podcast muito capirotesco, né, gente? E o nosso colaborador das frases finais aí, que ele já desse veio reclamar comigo. Pô, quer dizer que eu tenho que falar as frases finais? Tem. O que você diz, Marcos, pro ouvinte? Cuidado onde você anda colocando sua assinatura, viu? Se o cara mandasse assinar com sangue, respira e lê com cuidado as letras miúdas. Cuidado com carimbos flamejantes também, são perigosos. E cuidado quando você dá um cheque em branco pra pessoa, hein? Quando você elege uma pessoa, você dá um cheque em branco. Cuidado. Às vezes a urna eletrônica liga, você vê a cara do capeta, você vai votar nele. Ah, para! É isso, gente. Então, até o próximo podcast. Um beijo pra vocês e fiquem bem. Fiquem bem, se cuidem. Abraço!